Hoje, o melhor e mais justo debate, o posicionamento do Brasil nas relações com outros países em desenvolvimento. Nessa conversa estão aqui comigo Suheila Khalil, professora de Política e Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Fernanda Pérez, doutoranda do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, e Luara Lopes, coordenadora de mobilização e formação do Articulação Sul, Centro de Estudos e Articulação da Cooperação Sul-Sul. Um ponto bastante criticado por adversários políticos na campanha para a eleição presidencial diz respeito ao porto de Mariel, em Cuba. A obra, feita pela Odebrecht, em parceria com a cubana Quality, custou 957 milhões de dólares, sendo 682 milhões de dólares financiados pelo BNDES. Em contrapartida, 802 milhões de dólares investidos na obra foram gastos no Brasil na compra de bens e serviços nacionais. Aliás, as relações abertas com Cuba são uma prática histórica do Estado brasileiro desde 1985 e não apenas do governo atual. Como vocês avaliam as relações do Brasil com Cuba, um país, Cuba, que tem um posicionamento geográfico estratégico e está se abrindo política e economicamente, tem um potencial de desenvolvimento bastante grande. Fernanda. Cuba é nosso parceiro histórico. A gente até hoje via a ABC, tem muito projeto de cooperação com eles. A gente tem que tirar um pouco essa visão maniqueísta que sempre teve nas relações políticas com Cuba. Cuba é nosso parceiro em cooperação para a saúde, em desenvolvimento social. Existem N coisas que Cuba sempre fez com a gente. Há cooperação brasileira em Cuba já há muitos anos, então a gente tem que tirar um pouco essa visão de Cuba comunista, contra os Estados Unidos, etc. Essa polarização não funciona para a política externa brasileira. A gente é pragmático. Como é que a gente vai levar o desenvolvimento social para Cuba e como que Cuba pode ajudar o Brasil também? O discurso é muito mais profundo do que só essa questão de amigo e inimigo. A nossa política externa não funciona não trabalha desse jeito, eu diria. Então, tirando a lógica marqueteira e o teatro eleitoral demonizando Cuba e etc., demoniza Cuba porque seria uma ditadura à esquerda, mas não demoniza a China, ou também tem um Estado comunista, também, etc., outros países africanos. Enfim, mas tirando o teatro eleitoral, do ponto de vista concreto, como disse a Fernanda, pragmático, as relações com Cuba são interessantes para o Brasil, Luara? Eu acho que eu acho engraçado também isso, como Cuba acaba virando um caso, né? A gente nunca fala casualmente, Cuba e outros países, né? A gente sempre, Cuba tem esse tabu e tal. Eu vejo como uma visão um pouco ultrapassada. Eu nem saberia dizer, assim, analisar muito a promessa de relações comerciais e tal. Eu nem acho que seja um super parceiro, nosso melhor amigo de política externa. E por isso que acho que mostra como, quando Cuba aparece, né, no noticiário sobre política externa, ele sempre aparece com com um subtexto ali que, a meu ver, é um pouco ultrapassado já, né? Não cabe muito na política externa do século só uma encenação, XXI. né? É um pouco, e aí eu acho que também, assim, se a gente for ver os números, quer dizer, a cooperação brasileira, um dos grandes parceiros e recebedores aí da cooperação brasileira é São Tomé e Príncipe, que é um ilhotinho assim, né, na costa africana, e porque ninguém nunca fala de São Tomé e Príncipe, a gente investiu muita grana lá, né? Porque no imaginário não pega nada, né? Não tem subtexto útil, né, politicamente. Então, eu até tenho um pouco de preguiça, assim, com essa questão de Cuba, sabe? Eu acho que a gente... eu não vejo quais são os critérios claros para a gente destacar essa relação na nossa agenda de política externa. Então, eu acho isso, assim, eu concordo tanto com a Luara quanto com a Fernanda, que existe uma construção discursiva em cima do tema Cuba, né? Eu tenho até um amigo que falou uma vez que Cuba é o nosso fetiche. E eu tendo a concordar com isso, né? Assim, então, acho que para clarificar um pouco a questão, as relações com Cuba, como o Tuto bem também ressaltou, são uma constante na política externa brasileira desde 1985, né? Então, Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Collor, Itamar, todos eles tiveram uma agenda com Cuba, né? Então, e claro, por quê? Porque o Brasil estava se redemocratizando, era importante, então a gente volta a ter relações com Cuba, lembrando que durante todo o regime militar nós permanecemos com relações rompidas, então a Cuba... Em função do bloqueio norte-americano, do embargo do bloqueio norte-americano, o Brasil durante muito tempo respondeu a
a essa demanda americana, evitando relações... Claramente, eu costumo diplomáticas e dizer que houve comerciais. variações na política externa durante o regime militar, mas principalmente quando a gente está falando da região, e principalmente de Cuba, existiu efetivamente um alinhamento, então, dos governos militares com relação ao posicionamento dos Estados Unidos e, portanto, essas relações foram interrompidas. A partir de 1985, não. Né? Então, a gente incorpora novamente Cuba à nossa política externa. Né? Então, e aí, de diferentes formas, né? Com projetos de cooperação técnica para o desenvolvimento, não só o Brasil, como diferentes países da região reforçaram a importância de se voltar, de se reintegrar Cuba ao EA. Né? Se a gente quer efetivamente falar em integração regional, ela tem que ser completa, né? Então ela tem que contar com Cuba também. E por último, quando a gente fala, mas nós investimos em Cuba, né? Acho que a gente tem que levar em consideração que, na verdade, o BNDES investe nas empresas brasileiras. Né? Ele é um banco de desenvolvimento brasileiro, que investe em empresas brasileiras. Então, a gente não está financiando efetivamente empresas cubanas ou outras empresas pelo mundo. É um projeto de internacionalização de empresas brasileiras que tem reflexos tanto em Cuba quanto nos países africanos, quanto, por exemplo, também no Oriente Médio. E isso é muito importante para a economia brasileira. Né? Então, o próprio que eu acho interessante, que eu vi uma reportagem no The New York Times, falando justamente sobre o pragmatismo brasileiro no projeto de internacionalização e citando o Porto de Mariel. Né? Então, eu acho interessante reforçar isso, como é uma construção discursiva e como é que, em alguns momentos, a mídia, enfim, determinados atores no Brasil acabam tratando a questão de uma forma maniqueísta, de uma forma que traz, de novo, a bipolaridade, o discurso da Guerra Fria, quando, na verdade, o cenário é outro, né? A realidade é outra, muito mais complexa e muito mais pragmática, eu diria, do que foi a Guerra Fria, né, com a bipolaridade. Mas, de todo modo, me parece, às vezes, que, sobretudo em períodos eleitorais, quando isso ganha repercussão ou então, quando você tem algum tipo de ação governamental, como foi o Mais Médicos, né, que trouxe e ainda está trazendo um conjunto grande de médicos cubanos. E o curioso, por exemplo, agora em relação ao combate do ebola na África, etc., Cuba tem sido parceira dos Estados Unidos, inclusive ofertando ajuda, e o New York Times aponta isso, né? Quer dizer, os médicos cubanos na frente do combate a uma epidemia como do ebola. Aqui no Brasil é sempre um problema, né? Trazer médico para fazer atenção básica de saúde, onde os médicos brasileiros não vão, parece uma catástrofe. Ele elogiou o fato de Cuba mandar tantos médicos, né? Então, Cuba tem uma história de cooperação sul-sul que a gente às vezes esquece, né? Eles têm uma história de solidariedade internacional que é impressionante. Não entra no nosso discurso, a gente não escuta por aí, né? Mas em termos de alfabetização, eles têm um programa de alfabetização de adultos que é, assim, disseminado e é muito de base, muito comunitário, super interessante. Quer dizer, eles mandam médico para o mundo inteiro, não é só para o Brasil. Tem médico cubano na Venezuela, eles já mandaram para outros países africanos. Então, é um pouco essa falta de tem médico cubano em Portugal, quer dizer, tem médico cubano na Europa, né? E não só em Portugal, mas Portugal tem muitos médicos. Cooperação Sul-Norte, né? Cooperação Sul-Norte, né? Então, mas de todo modo, esse tipo de mito, me parece, às vezes, está ligado em época eleitoral, como você tem, nos últimos 12 anos, governos do PT, e o PT identificado no imaginário popular com uma dimensão como um partido à esquerda, e, portanto, partidos à esquerda estariam mais próximos do espectro político do socialismo, do comunismo, etc., trazer o imaginário do medo, aquele imaginário mesmo da Guerra Fria, do embargo, do bloqueio norte-americano, etc., de demonizar Cuba, dizer que o governo é alinhado com Cuba é demonizar o governo brasileiro e o partido que está na frente de uma coligação, né, de uma coalizão de partidos que governam o Brasil. Dá para falar isso? Quer dizer, esse uso de países como Cuba, Venezuela, mais recentemente Argentina, enfim, tem muito a ver com um debate interno, quer dizer, ele tem pouca realidade efetiva e tem mais a ver com argumentos para amplificar uma certa linha discursiva, um certo campo de argumentos para o debate interno, de consumo interno. Não tem a ver propriamente com as relações internacionais do Brasil. Dá para falar isso, Fernanda?
É interessante porque quando a gente fala política externa e época eleitoral, a gente sempre diz que em política externa, geralmente as pessoas falam qualquer coisa porque o custo político doméstico é muito baixo. Você falar, vou me alinhar com os Estados Unidos, vou me alinhar com Cuba, geralmente isso traduz numa diferença pequena de voto. O custo político para o candidato é muito pequeno. Então, talvez eu não saberia dizer se existe mesmo uma tradução efetiva do... Eu vejo um pouco isso, assim, eu acho que até porque não é um tema tratado com profundidade, né? Então eu acho que esse jeito meio rasteiro de você falar de política externa, você pode recuperar o que você quiser, você pode transformar isso, né? Uma relação comercial natural e histórica e sem novidades, né? Vamos combinar, vira um fato político, né? Então, e aí eu acho que também é uma pena, porque a gente deixa de falar sobre questões de política externa que tem tudo a ver com a gente, né? Quer dizer, o Brasil é um cooperante, entrou como, não gosta de falar de doador, mas está prestando cooperação por aí, e a gente fica se perdendo nesse debate meio superficial e não para ver, por exemplo, qual é esse modelo de desenvolvimento que o Brasil está levando para os outros países, né? Como que ele traduz o nosso modelo de desenvolvimento ou não? Ou ele está levando só a experiência governamental? Isso é um pouco das coisas que a gente vê. Lá na Articulação Sul, a gente escuta muito uma frase quando a gente conversa com o pessoal de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, que é o Brasil, às vezes, né, esse esforço de cooperação Sul-Sul, ele exporta conflitos, ele exporta os conflitos que a gente vive aqui. Então, o caso do ProSavana, que é um projeto gigantesco de desenvolvimento agrícola em Moçambique, né, na região norte de Moçambique, que ocupa 14 milhões de hectares, né, quer dizer, é um projeto enorme da cooperação brasileira, e a gente sabe pouco sobre ele é pouquíssimo transparente, não só a gente aqui no Brasil, como o pessoal lá em Moçambique, né. Então, o que tem acontecido no caso do ProSavana é muito interessante, porque a sociedade civil aqui do Brasil e a sociedade civil de Moçambique, elas se conversam e estão cobrando os governos, esses 3 governos, né, porque é um projeto de cooperação triangular, é Brasil, Japão e Moçambique. Então, a sociedade civil dos 2 países se articularam para cobrar esses 3 governos, mais transparência, estudo de impacto, né, quer dizer, você levar uma alternativa de desenvolvimento agrícola mecanizada e voltada para corporações, é o que a gente vive aqui no Brasil, né? Essa contradição entre modelos de desenvolvimento agrícola, de agricultura familiar ou de grandes empresas, a gente está levando esse conflito para fora, né? E também a falta de debate, quer dizer, isso eu acho muito mais interessante do que falar sobre Cuba e bolivarianos. Suheila. Bom, eu concordo, tanto com a Fernanda quanto com a Luara. Eu acho que é fácil, né? Infelizmente, eu acho que ainda é fácil fazer esse tipo de construção discursiva que manipula, assim, o debate, ao meu ver. Mas por quê? Porque a gente ainda falta profundidade nas discussões sobre política externa em debates eleitorais, historicamente no Brasil, né? Então, agora, esse não isso é um não é fenômeno... comum nos outros países também? Estou falando isso pelo seguinte, quer dizer, a gente, o debate de relações internacionais dos Estados Unidos, que é uma potência imperialista e que tem relações internacionais violentas em muitos campos com o mundo inteiro, tá certo? Para a população americana, tirando a questão das guerras e de lobbies específicos, Israel, Cuba mesmo, que é um grande lobby nos Estados Unidos, etc., os cubanos americanos, né, que saíram de Cuba e se exilaram nos Estados Unidos, enfim. Mas tirando isso, para o pensamento médio americano, né, os caras nem sabem onde estão os lugares onde os Estados Unidos guerreia. Quer dizer, essa não é uma questão meio geral ou essa é uma questão muito propriamente do Brasil? Não, eu acho que é uma questão mais geral, assim. Acho que, como a própria Fernanda apontou, a gente tem uma baixa... política externa, em geral, ela não dá voto, né? Então, é difícil você aprofundar muito o debate durante as eleições, porque, como você vai ganhar muito mais voto tratando outros temas, é natural que os candidatos de diferentes, né, espectros ideológicos e partidos tendam a tratar menos do tema. Mas, ainda assim, eu acho que existem algumas variações, assim. Por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar a eleição francesa na época do Hollande e, ao meu ver, os temas de política externa entraram um pouco mais, se não uma agenda total, mas, por exemplo, se Cuba é uma questão importante, pelo menos a gente consegue aprofundar o debate sobre Cuba e trazer mais dados para o debate profundo.
e não simplesmente manipular determinadas questões, né, trazendo um debate de novo da Guerra Fria, que aí é um debate muito superficial, né? E é falso, né? E é falso. Porque não é só que é superficial, esse não é o debate, né? Na verdade, isso é uma espécie de falsificação dos argumentos em nome de interesses eleitorais propriamente de lado a lado, que nem é a questão. Nós estamos, me parece que o tratamento leviano dessas questões durante campanhas eleitorais simplesmente falsifica o debate que vocês estão trazendo aqui, por exemplo, tá certo? Uhum. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, estão me avisando que o nosso tempo acabou, a gente podia seguir na conversa aqui. E agradeço também a você que nos acompanhou no Melhor e Mais Justo, esse espaço aqui para a gente pensar temas relevantes, ações capazes de ajudar a promover desenvolvimento, construir cidadania aqui e também em outros países. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.